dicas sobre PHP em 15 minutos. Ó. Ninguém acredita. Desafio aceito. Bom, boa noite. Meu nome é Michele e eu trabalho no Grupo RBS, que é o maior grupo de comunicação da região sul. Não vou falar muito sobre mim agora, porque eu me propus a falar um montão de coisa em 15 minutos. Então, se vocês quiserem saber mais, bom, tem o meu handler do Twitter. E se quiserem entrar em contato comigo depois, fiquem à vontade. A luz? E A luz. Apaguem a luz, por favor. Obrigado. Aê. Beleza, então eu vou fazer uma small talk sobre PHP. Eu vou convencer para vocês que isso faz sentido. Então, por que faz sentido? Bom, é estranho, né? Mas eu estou aqui numa conferência de WordPress, então o WordPress e PHP tem tudo a ver. E se a gente pensar o tamanho da comunidade WordPress e o potencial que ela tem a contribuir com o PHP é enorme. Então, eu vim aqui não só para falar de algumas características do PHP, mas eu vim aqui para evangelizar um pouco, porque eu trabalho num ambiente de linguagem de programação bem misto, e o PHP apanha bastante, todo mundo fala mal, e o PHP precisa de mais gente. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho para falar sobre o PHP é que, sim, ele tem a ver com o Smalltalk. Aqui é um diagrama de influência de muitas linguagens de programação. Bom, o Smalltalk ou o Lisp influenciaram quase todas as linguagens, o Smalltalk principalmente porque ele apresentou os conceitos de orientação a objetos. Então, entrando mais no PHP, ele influenciado pelo Smalltalk, pelo C, é evidente, né? Todo mundo que programou C vê que é muito parecido. E a orientação a objeto também herdou muito do Java. Assim, à medida que o Java foi crescendo, o PHP 4 e depois 5 foi incorporando as questões de programação orientada a objetos. Bom, e o PHP ele tem 19 aninhos, ele já é maior de idade. O PHP é campeão. Bom, todo mundo falou aqui a questão do WordPress, mas não é só o WordPress. O PHP ele tem 82% dos sites, a parte de server-side de sites, né? Não quer dizer que é exclusivamente PHP ali, mas também tem PHP. E vocês podem pensar, não, é só por causa do WordPress, ou só por causa do Joomla, ou só por causa do Drupal, mas não é verdade. 62% dos sites não tem nenhum CMS, e mesmo assim o PHP predomina. E ele não está diminuindo, não. Se a gente analisar de 2010 a 2014, ele foi de 72% a 82%. Então, apesar do surgimento, sei lá, de Node.js, por exemplo, e outras coisas como o Erlang, o PHP não diminuiu, ele cresceu, enquanto outras linguagens como ASP e Java diminuíram bastante. Bom, agora o PHP, a partir da versão 5.6, ele tem um debugger embarcado. Eu sei que muita gente não gosta de debugger e gosta de usar print bastante, e eu não tenho nada contra o print, mas vocês já devem ter descoberto que é bem difícil achar um problema e investigar um problema complicado só na base do print. Print 1, print 2, print passei aqui. Então, chega um momento que fica complicado, aqui e aqui mesmo. Então, às vezes é bom usar um debugger. Então, o PHP tem o PHP DBG, aí, que já existia o projeto, aí, que agora ele foi incorporado no core. Mas se vocês estão usando PHPs mais antigos, igual, podem instalar, ele tem lá no GitHub e tal, podem instalar. É bem tranquilo de usar, pode abrir ele com um script qualquer, ou então pode conectar ele num processo, estilo GDB, para quem já usou, qualquer outro debugger. E aí, quando eu abro, eu posso dizer onde eu quero que ele pare quando eu rodo. Ele não roda direto, né? Ele espera eu dar os comandinhos para ele. Aí, depois, então, eu rodo meu script e ele para onde eu pedi para ele parar. Bom, ele roda até ali, né? Então vocês veem que ele imprimiu o Hello World ali. E aí, bom, eu posso ir de step em step e vendo o que está acontecendo. Claro, quando entra no core do PHP fica ali meio estranho, né? Ele entrou no array ali, mas ele mostra o que tem nos end. Então, às vezes, vocês podem descobrir que é um problema do próprio framework, o que está causando bug para vocês. É interessante conseguir investigar. E, bom, às vezes a gente precisa debugar em produção, né? Acontece. E é bom, então, já ter no core do PHP um debugger embutido. Isso foi um avanço grande. Assim, a maioria das linguagens de programação tem um debugger. E a gente, tendo lá, não precisa de novas ferramentas para conseguir debugar um código, né? Então, é excelente. Para quem não está acostumado com esse novo debugger, tem o velho debugger, que é o debugger que não é embarcado, mas que todo mundo eventualmente se familiarizou, que é o Xdebug. Então, o legal do Xdebug é, mesmo para quem gosta de vardumps, etc., ele facilita um pouco, porque ele imprime coloridinho, ele melhora o stack de erro, etc. Então, é super bom
também para quem já está acostumado. E ambos os debuggers eles têm debug remoto, né? Porque aqui eu mostrei, por exemplo, eu rodo um script, mas esse não é o caso da maioria. A maioria está rodando um servidor web, então ele quer se conectar a um processo que já está rodando. Bom, aí o Xdebug também tem uma questão interessante, que é de profiling, né? Muitas vezes o meu código está lento e eu quero saber aonde é que está o gargalo. Não adianta sair otimizando se eu não entendo o problema real. Então, quando eu rodo o Xdebug com Profiler, ele gera diversos arquivos que podem ser interpretados por outros programas. Aqui, por exemplo, ele está sendo interpretado pelo KCacheGrind, tem o WinGrind também. Tem diversos programas e ele me mostra onde ele está gastando mais tempo. Aqui, por exemplo, ele estava gastando 44,60% do tempo e eu consigo ver ele se desmembrando ali em quanto tempo. Então, aí eu posso decidir o que eu preciso otimizar. Bom, ele também tem um servidor embarcado, esse muita gente não sabe. Eu vejo a galera direto usando o servidor embarcado do Python, mas o PHP, acho que desde o 5.4 tem um servidor embarcado, então se eu estou fazendo uma aplicaçãozinha web, eu não preciso configurar o Apache ou o Nginx. Eu posso rodar direto o PHP de dentro do meu diretório. Daí ele começa a servir os arquivos que estão dentro do meu diretório. Se eu quiser, eu também posso passar um diretório para ele, ele vai rodar ali, eu passo o host e a porta. Posso me conectar ali, já posso ficar testando as minhas coisas rapidamente. Bom, PHP linha de comando é super legal. O Rodrigo Primo já mostrou um pouquinho o WP-CLI para o WordPress, que eu até vou citar aí. Mas o PHP mesmo, só PHP puro, ele vem ele é passível de ser usado com linha de comando. Aqui, por exemplo, eu só quero testar um comandinho rápido do PHP, então eu posso só passar o comando direto para o PHP com o "-r", e ele interpreta o comando e me mostra a saída. Ou eu posso criar scripts com PHP, né? Porque muita gente acha que o PHP é só web, mas até teve uma época que o PHP GTK era super quente, depois caiu um pouco, mas sim, eu posso fazer quaisquer coisas com PHP. Por exemplo, eu posso fazer um script para organizar minhas músicas. Então, é interessante a gente explorar um pouco esse outro lado do PHP, senão ele fica um pouco relegado a uma linguagem com um domínio muito específico, o que outras linguagens como Python ou Java acabam não tendo tanto essa característica. Aqui, bom, no caso do Bash, por exemplo, eu poderia colocar aquela linha ali, shebang, que é normalmente chamada, que eu digo o que tem que executar aquele arquivo, então eu consigo rodar ele diretamente no console. Nem precisaria ter um ponto .php, ninguém saberia que é um PHP, eu posso fazer PHP escondido. Bom, mais PHP linha de comando, porque eu realmente gosto da linha de comando. Aí, se vocês quiserem abrir um PHP interativo e ficar digitando comandos para testar, é bom, eu tenho uma ideia, mas não sei se aquilo bem vai funcionar, eu tenho que fazer alguma coisa com o array, fazer um split, pegar uma regex e testar, para ver se essa regex vai funcionar mesmo. Então, eu abro o console do PHP e testo. É claro que esse console não é tão legal, ele não é coloridinho e tal, então tem algumas opções. O Rodrigo Primo mostrou uma ali, que é super boa. Eu também uso esse aqui, PHP-SH, que foi desenvolvido pelo Facebook. Tem gente que olha para ele com cara feia, porque ele tem uma parte em Python. Mas ele é legal mesmo assim. Ele... ali é o legal, por exemplo, eu digito print, e daí eu não coloquei ponto e vírgula, mas ele não deu bola. Então, às vezes, algumas coisinhas assim que o console original do PHP incomoda, não gosta, ele dá um jeitinho. Ou, por exemplo, ali, se eu faço só 1 mais 1, ele não imprime nada, como a maioria dos consoles de outras linguagens imprime. Mas se eu coloco um igualzinho na frente, ele faz o favor para mim de imprimir, sem eu precisar digitar print ou alguma coisa assim. Bom, e o WP-CLI, que o Rodrigo Primo apresentou, é super útil para quando a gente está trabalhando com WordPress, permite fazer praticamente quaisquer coisas com um site WordPress, um sistema WordPress. Bom, sobre as strings, é uma coisa que me incomoda bastante. A galera ainda tem esse mito, que acha que a interpolação de strings, ou seja, colocar uma variável dentro de uma string, consome muita memória, consome muita CPU, e muitos testes nos últimos PHP mostram que isso não é verdade, que não vale a pena ficar quebrando tudo cheio demais, porque acha que vai ser melhor de performance. A maioria das pessoas nunca testou. Aqui tem um link ali de alguém que testou, mas vocês podem testar por si mesmo. Realmente não vale a pena esse tipo de micro-otimização. Às vezes a gente tem um for dentro de outro for, e está otimizando string. Então, não é uma boa ideia. Então, tem esse cara aqui, que é o Donald Knuth. Muita gente conhece, ele é um cara super importante na computação. E ele disse que a otimização prematura é a raiz de todo mal. Então, a gente tem que saber realmente o que precisa ser otimizado e não sair tentando fazer micro-otimizações que só pioram a legibilidade do código.
E daí, então, tem gente que vai fazer um texto grande em PHP, que tem aspas e apóstrofos, e fica com um monte, escapando um monte. Mas o PHP tem um recurso que não precisa. Para que escapar tanto? Não precisa escapar. O PHP tem o here.doc ou now.doc, que é um tipo de string que é meio esquisitinho, assim, do jeito que tu declara. Tu tem aqueles 3 símbolos de menor ali, e um nome qualquer que tu quiser dar. Ali dentro tu pode colocar qualquer coisa e não precisa fazer escape. Então tu pode escrever strings bem complexas, tanto aquelas que tu quer substituir ali, por exemplo, tem uma variável nome, quanto aquelas que tu não quer que seja feita interpolação, que ali de baixo tu bota apóstrofes no nome ali da direita da string, e aí tu consegue, então, fazer sem interpolação. Bom, muitas vezes a gente precisa trabalhar com diferentes versões de PHP, a gente precisa testar contra diferentes versões de PHP. Então, o PHP ele tem um PHP Env, que é baseado no de Ruby, que eu posso gerenciar as versões, tanto global, eu instalo esse PHP Env e gerencio, eu quero usar a versão global tal. Eu posso gerenciar por diretório. Então, eu tenho vários projetinhos diferentes, cada um usa uma versão diferente. Então, eu posso setar ali PHP Env local, e ele coloca aquela versão por padrão no meu projeto. E servidores de integração contínua, como o Travis, por exemplo, eles usam bastante isso para poder testar os projetos contra diferentes versões. Vocês diziam que eu quero testar 5.3, 5.4, 5.5. Então, ele usa esse tipo de gerenciamento. Acho que alguém vai falar sobre isso hoje, mas se a gente está fazendo um projeto complexo, geralmente a gente depende de muitas coisas. Então, o Composer é uma das formas de a gente poder dizer que dependências a gente tem. Quando eu faço um Composer init no diretório do meu projeto, ele gera um arquivo composer.json, e lá eu coloco as dependências. Então, quando eu distribuo o meu projeto, a pessoa que vai usar só faz Composer install e ele tem todas as dependências instaladas. Bom, o PHP não é NSA, mas ele permite que a gente intercepte mensagens. Como isso acontece? Quando a gente chama um método, um campo que não existe no objeto, aí, por exemplo, eu tenho um objeto pessoa, e ele tem getNome e getIdade. Se eu fizer ali print p nome, ele não era para funcionar, porque eu não tenho esse campo nome. No entanto, quando ele tem umas funções mágicas que permitem eu interceptar esse tipo de coisa. Alguém chamou um campo que não existe. Alguém chamou um método que não existe. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, esse aqui, ele testa e coloca um get na frente e chama o método getNome. Então, as possibilidades são muito grandes do que eu posso querer. Eu posso querer fingir que eu tenho métodos que eu não tenho. Eu posso querer fazer verificações antes de chamar o método realmente. Daí aqui só uma lista de métodos mágicos, tem para propriedades e tem para chamada de métodos. Qualquer um, quando ele não for definido, então ele pode ser escutado. Bom, agora também o PHP, bem recentemente, tem essa opção aqui, que eu posso dizer no meu código que eu espero um objeto de uma classe específica. Bom, o PHP é dinamicamente tipado, né? Então, a princípio, geralmente a gente recebe uma classe de qualquer tipo. Mas, às vezes, eu chamo métodos e faço coisas com o meu objeto que ele precisa ser de um determinado tipo. E identificar esses erros, se eu passei um objeto de outro tipo qualquer, pode ser bem difícil. Então, se eu coloco isso, eu estou assumindo que vai ser dessa classe. Então, se não for, se alguém passar um objeto, ele vai dar um erro avisando isso. Fica mais fácil de identificar esse tipo de problema. Bom, o PHP tem callbacks e funções anônimas, né, que é uma coisa bastante usada no WordPress, na questão de hooks e filtros. Então, eu posso passar funções, por exemplo, eu tenho aqui um processo à venda, e eu posso passar para ele funções, e aí ele salva como nos callbacks. Quem está usando, ele passa, ó, quando acontecer alguma coisa, me chama. Aqui, quando ele faz vende, por exemplo, ele chama a função do usuário, que quem estava usando o código proveu. Como o WordPress funciona bastante por esse processo. E aqui também tem uma questão que eu posso, dentro de uma função, criar uma outra função e retornar ela. Isso é bem útil, por exemplo, quando eu quero definir alguma função em tempo de execução, considerando alguma coisa. Que, por exemplo, eu estou adicionando um callback que vai alertar quando o valor for acima de 8. Então, eu estou criando essa função, digamos, o código dessa função, em tempo de execução. Bom, até o PHP 4, eu podia, quando eu quisesse copiar um objeto para outro objeto, era só eu atribuir para outra variável. Então, eu pegava e criava uma nova variável, e eles eram objetos diferentes. Então, tudo que eu fizesse no segundo não ia afetar o primeiro. Esse comportamento mudou no PHP 5, então agora eles são o mesmo objeto.
Se eu quiser mesmo um outro objeto igual àquele primeiro, eu preciso usar o clone. Só que acontece que, por exemplo, ele copia exatamente igual. Então, se eu tenho um objeto no banco de dados, ele vai ficar com o mesmo ID, e isso pode dar muito problema, né? Então, eu vou ter duas referências apontando para o mesmo objeto no banco de dados. E isso é horrível e vai me causar muitas inconsistências. Então, o que eu posso fazer é mais uma daquelas maravilhosas funções mágicas. Eu posso pegar e colocar clone ali. Então, toda vez que for feito um clone do objeto, eu posso querer fazer alguma coisa. Nesse caso, eu quero setar o ID igual a 0, porque a maioria dos mapeamentos do objeto relacional daí vão criar um ID na hora de salvar o objeto no banco. Bom, até há pouco tempo, não tinha como fazer herança múltipla no PHP. Então, se eu tenho, por exemplo, um ornitorrinco e eu quero herdar ele de ave e de mamífero, não tinha como fazer. Então, foi dito traços ou traits, que algumas outras linguagens conhecem como mixins, que não é bem uma herança, mas eu defino duas coisas, identidade, por exemplo, ali, e preço, e são duas, como se fossem duas classes. Mas eles têm, em vez de class, eles têm trait. E aí isso quer dizer, então, que eu não posso instanciá-los e que eu posso colocar, quando eu for declarar a minha classe, use. Não é bem como a sintaxe do extend, mas aí seria como se eu herdasse desses dois traços. E aí, então, eu posso chamar as funções que estão dentro deles. Então, dessa forma, eu posso implementar uma arquitetura em que faria sentido herança múltipla. Bom, quase no fim. Muitas pessoas, quando eu converso no trabalho, têm histórias de horror e motivos pelos quais elas odeiam o PHP ou elas têm receio de usar. Aqui eu tenho uma história de um amigo meu que trabalhou no Terra, fazendo e-mail, o sistema de e-mail deles, que até então, na época em que ele trabalhava, era feito em PHP, e eles usavam uma função para limitar os arquivos que poderiam ser acessados pelo PHP. E aí, ele olhou a função, tudo certo, usou, mas quando ele foi usar, percebeu que tinha muitos problemas de performance. E olhando numa issue específica, ele percebeu que essa função desabilitava toda a cache. E isso gerou problemas horríveis de performance e demorou muito a entender porque não estava documentado. Então, algumas lições aí é que, primeira coisa, é importante documentar, mas também é importante entender o que está por baixo. Muitas vezes a gente faz código PHP e acaba não se importando muito com o que tem por trás daquelas funções. Quando a gente vai usar uma função nova, não digo para irem olhar o código, mas, às vezes, se vocês olham até nos comentários do usuário daquela função, além da documentação, então, vocês vão entender quais os problemas, quais as trocas que vocês estão fazendo usando uma ou outra função. Bom, e aí causa muito choro, mas a gente tem que seguir bola para frente, né? E a última coisa que eu queria dizer para vocês, e um pouco da parte da evangelização, é que o PHP precisa de amor e proteção. O que isso significa? Em todas as conferências que eu vou... Eu tenho direito a dizer, porque eu sou menina aqui, né? Todas as conferências que eu vou, todo mundo bate no PHP, no trabalho, todo mundo bate no PHP. Eu fui numa conferência de Ruby esse ano, e alguém disse assim, vai ter uma palestra PHP Argentina. É de PHP, mas vai ter coisa legal, vai ter um cara do MySQL. Como assim, mas vai ter? A gente precisa defender melhor, a gente precisa fazer outras coisas que não sejam só sites, a gente precisa mostrar que a gente tem uma linguagem de verdade. E eu acho que o pessoal do WordPress tem muito a fazer, sem ser só o WordPress. Então, eu acho importante juntar as forças do pessoal que faz o WordPress com toda a comunidade PHP e se unir. Porque o que eu acho que falta um pouco na comunidade PHP é isso, é dar mais força e conseguir mostrar que a linguagem tem tanto ou mais que muitas outras. Era isso. Ninguém acreditou que eu ia conseguir fazer 70 slides. Enfim. Deu? Alguém quer fazer uma pergunta? Alô? Alguém quer fazer pergunta? Só teremos tempo para uma pergunta, por causa do tempo, infelizmente. Não? Então vamos embora. Então segue o jogo. Valeu, Michel. Opa, então vamos. Passa o microfone aí. Leva aqui, peraí. Oi, tudo bem? Tudo bom. O meu nome é Pedro e eu gostaria de saber de ti qual a tua opinião
a respeito da desunião dos programadores PHP, dos developers, e se isso não está relacionado à quantidade de sobrinhos que a gente tem no mercado hoje, qual seria a tua ideia para contornar isso? Como assim a quantidade de sobrinhos? É que o PHP é uma linguagem fácil de aprender, pelo menos ao meu ver, então acontece que muita gente baixa uma apostila de 5 MB, lê, beleza. Eu sou programador PHP, vamos fazer site, portal, e-commerce. Uhum. Eu acho que esse mito de que é uma linguagem fácil de aprender e, por isso, não consegue gerar tanta qualidade acontece também com outras linguagens, como o Python, por exemplo, que hoje em dia está sendo ensinado, e por padrão, em diversas universidades. Nos Estados Unidos, hoje, já é a maioria, e no Brasil tem bastante. E, mesmo assim, eu acho que isso não influencia tanto. Assim, eu acho que é mais uma questão de atitude mesmo, de ter uma cultura, de cultuar um pouco a linguagem. E a linguagem também ela começou muito básica, né, e ela evoluiu bastante nos últimos tempos. Muita gente não enxerga essas evoluções, então é uma questão de responsabilidade social, digamos, de continuar acompanhando essas evoluções, de ter atitude, sim, de defender e assumir quando algumas coisas estão erradas, sim, mas de defender melhor e de conhecer melhor para poder defender. Obrigada.